Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco até aqui. Nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração está muito, mas muito feliz por causa disso. Eu sei que é só o começo de tudo aquilo que Deus ele vai fazer na tua história. Talvez você está dizendo aí, Natália, eu cheguei no fim da história. Não, você está só no começo. Você está só nos primeiros passos, como você contempla na história de Ruth, como você contempla na história de Jó, como você contempla na história de Esté, onde o começo parece que já começa findando, né? Ele já começa já cheio de impossibilidade, já cheio de derrota, de vergonha, não é verdade? Mas eu quero declarar sobre a sua vida que, ei, você está nos primeiros passos de uma grande reviravolta, nos primeiros passos de uma grande vitória, e daqui a pouquinho você vai ter, sim, histórias tremendas para contar na presença do nosso Deus, e você vai ver que em tudo Deus te direcionou, em tudo Deus te deu discernimento, conhecimento, sabedoria, força, e você caminhou na direção correta, tá? Então não se desespera, não. Não tá terminando, não tá findando nada, tá começando. Está começando uma história de grande superação aí na tua vida. Glórias a Deus, queridos, e eu amo falar sobre superação, eu amo falar sobre reviravolta, porque o nosso Deus, ele é muito bom. E eu vivo muito isso na minha vida. Eu recebo isso muito de Deus, sabe? E o Senhor, Ele opera isso na minha história e eu sei que Ele opera na sua também. Eu quero declarar e quero profetizar. Nova história, nova vida, reviravolta, sabe? Vitória, cura na tua alma. Eu quero declarar sobre você que você, olha só, vai caminhar sempre na direção correta, tomar decisões certas, direcionado por Deus, porque é possível sim, quando nós recebemos este direcionamento dos céus. Queridos, olha só, o look que eu estou usando no nosso vídeo agora, esse que você está vendo, ele é composto por uma blusa e uma calça combinando, tá? Na calça tem isso daqui também. E é lá da minha loja, a loja Natália Leandro. Quem não conhece, conheça, tá? Que é uma bênção de Deus na minha vida. Frete grátis para todo o Brasil e a loja tá cheia de novidades, meninas, então corre lá. Eu sei que nem todo mundo se alegra comigo e eu não entendo o porquê, mas eu sei que tem muita gente que me acompanha desde o princípio e vibra e se alegra e torce por mim. Então vai lá, conheça a loja, veja as novidades e se você for dar preferência, dê preferência pra mim, tá bom? Porque eu sei que você me abençoando a minha vida, você também vai ser abençoado por Deus, tá? Então você vai lá e o frete grátis o frete é grátis para todo o Brasil. Então corre que as peças estão lindíssimas. Bênção de Deus na minha vida, queridos. Deus, ele é muito bom, ele é muito misericordioso, Deus, ele é tremendo. E eu glorifico muito, muito, muito a Deus por isso. Olha só, eu quero trazer algo de Deus pra tua vida, eu quero trazer algo de Deus pro teu coração, eu quero trazer algo de Deus pra tua história. Eu sei que tem horas que o nosso coração tá tão apertadinho, tá tão aflito, não é? Eu sei que tem momentos que as coisas parecem que dão tão errado que a gente pensa assim, ai, não tem mais conserto. Tem conserto sim, eu quero declarar, eu quero profetizar. Conserto sobre a sua vida, restauração na sua história, restituição na sua caminhada. E pode ter certeza de uma coisa. Olha só, quanto mais você age de acordo com aquilo que a palavra de Deus te ordena agir, te direciona em agir, mais vitória você tem na sua vida, tá? Então, não entrega os pontos agora, não levanta a bandeira branca, não desiste, não retroceda, tá bom? Porque Deus tem vitória pra você lá na frente. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha só, quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade, queridos. Hoje, Deus me deu uma loja? Deu, tá? Foi Ele quem fez? Foi. Muito trabalho envolvido, muita oração, muito esforço, muita dedicação. Mas olha só, havia um tempo que eu só tinha uma sandália pra usar e eu só tinha 2 saias pra vestir que eram iguais, tá? Todo mundo pensava que eu usava a mesma saia direto, mas não era lavando uma e usando a outra.
Então, assim, quando eu falo aqui de restituição, de restauração, de reviravolta na minha e na tua vida, eu tô falando com muita propriedade, eu tô falando de algo que eu vivi, tá? Eu tô falando de algo que eu sei que Deus faz, mas para que Deus faça, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos levantar, lutar, sabe? Resistir, seguir a palavra, confrontar o nosso eu, sarar as nossas feridas. Eu falo hoje, querido, quando eu não falo simplesmente por um achismo ou porque é uma história bonita que eu ouvi em algum lugar, não. Eu falo muito daquilo que eu vivi aqui pra vocês e eu acredito muito que Deus, ele também faz na tua vida, na área que você precisa, sabe? Mas nós temos que nos posicionar. Quantas vezes? Eu nem ia falar isso aqui, mas eu vou falar porque quando Deus direciona, ele tem propósito. Quantas vezes, olha aqui, eu coloquei uma sandália no pé e é a única que eu tinha. E eu chorava e eu dizia pra Deus, Deus, se essa sandália quebrar, eu vou ficar descalço. E como que pode? Eu tô indo agora pra ministrar pra pessoas que estão lá me esperando pra ouvir a palavra de Deus e eu vou falar sobre prosperidade. E eu vou falar sobre vitória, eu vou falar sobre milagre, eu vou falar sobre reviravolta. Como que eu vou fazer isso? Deus, se eu não estou vendo isso acontecer na minha vida. E sabe o que foi que Deus falou pra mim? Deus disse, ei, não se posicione como derrotada na tua história, não se posicione como vitoriosa. Se você ainda não tá vendo, então declare, traga uma existência aquilo que não existe. E eu comecei a fazer isso. E eu comecei, eu só tenho uma sandália, depois eu vou lá e eu vou pregar prosperidade, eu vou pregar bênção, eu vou pregar abundância, eu vou pregar o melhor da terra. Aí eu lancei sobre outra pessoa e isso chegou na minha vida. Você tá entendendo? Você está entendendo? Olha só, às vezes a gente quer se entregar ao cenário atual. Às vezes a gente tem uma ferida na alma, tem uma dor no coração, tem uma angústia no peito e a gente quer viver aquela realidade ali. Você quer olhar e você diz, quer saber? Se eu estou triste, então eu vou me afundar na tristeza hoje. Não vai se afundar na tristeza não, vai começar a declarar alegria. Vai começar a fazer algo que te dá regozijo. É o nosso posicionamento, a nossa ação dentro do cenário que nós estamos vai determinar se a gente permanece nele ou se a gente sai dele. Você tá entendendo? Você está entendendo? Olha só, quantas vezes, queridos, quantas vezes eu saí de casa e eu não tinha o dinheiro da gasolina para ir ministrar em algum lugar. Para ir falar de Deus, falar de Jesus, falar da prosperidade, falar do milagre, falar da vitória. Porque quem me acompanha sabe que eu nunca cheguei para cantar derrota em canto nenhum. Você nunca me viu aqui falando de derrota. Você nunca me viu aqui falando... tem gente que até diz, só sabe pregar vitória. Eu digo, sim, só sei pregar vitória, só canto vitória. Derrota, a gente sacode a poeira e dá a volta por cima. Você tá entendendo? Pois é, quantas vezes eu saí, não tinha não, a gente ia pela fé. Aí assim, não tem, vamos lá. Pra você ter ideia, no meio do caminho, até sem gasolina a gente ficou. Você tá entendendo? A gente ficou, conseguiu colocar gasolina, chegou no lugar, aí você diz assim, Natália, e aí, como é que foi lá? Ei, no final não tinha nem o da gasolina tinha. Aí tem gente que às vezes diz assim, é muito fácil. Não, queridos, tem uma história, tem uma trajetória, tem uma caminhada, mas também tem um posicionamento. Imagina se eu ficasse em casa de braço cruzado dizendo assim, realmente eu não tenho condição pra isso, então eu não vou fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui, o ingrediente fundamental pra você fazer alguma coisa é ação. É ação. Não, Natália, o ingrediente é o dinheiro. Não porque você serve o dom do ouro e da prata. Decida fazer que ele envia. Não, Natália. O ingrediente fundamental é ter o apoio de alguém. Não, queridos. Ei, o ingrediente fundamental é você ter a ação de querer fazer. A ação de fazer aquilo que você quer. Aquilo que você tem que fazer. E aí Deus vai colocando pessoas que vão somar com você no meio do caminho. Sabe, você começa fazendo algo sozinho, quando você olha de repente, alguém, se interessou em te ajudar, alguém se envolveu na causa, alguém estendeu a mão, alguém facilitou em alguma coisa, sabe? É isso, o ingrediente fundamental para aquilo que você quer viver é você fazer, é ação. O restante vem. Olha aqui, eu lembro de um dia que eu saí de casa 6 horas da manhã para ir para um determinado lugar.
em uma região muito, mas muito, muito, muito carente. E eu saí 6 horas da manhã. E sabe... E como a gente saiu muito cedo, a gente não lanchou, a gente não fez nada. Estava eu e uma amiga que na época andava comigo. Eu nunca viajei sozinha, sempre viajei com acompanhante, sempre viajei ou com uma amiga ou alguém da assessoria, né? Como o Elialdo Alves, que desde o princípio tá comigo. E olha só, e a gente viajou e a gente saiu muito cedo, não lanchou porque era muito cedo. E a gente foi. Olha só, quando a gente foi pegar o ônibus pra ir pra esse determinado lugar... Aí, o ônibus que estava programado pra gente, aconteceu alguma coisa que ele não ia chegar e ele só ia vir no outro horário, se eu não me engano, até no outro dia. Aquele ônibus que a gente tinha comprado a passagem não tinha para aquele dia. A gente tinha que ir naquele dia porque o dia da festa era no dia seguinte. Então, não dava para sair no ônibus que viria do outro dia. Aí, o que acontece? A gente teve que comprar outra passagem. Aí, a gente foi lá, trocou a passagem, só que a passagem era mais cara. E eles não queriam compensar a passagem, né? Quem sabe aí que esse negócio é maior burocracia. Eles nunca querem facilitar pra gente. Aí a gente pegou, contou, e elas tinham umas moedas, eu tinha umas moedas, a gente contou as moedas e comprou a passagem pra ir no mesmo dia, só que uma passagem mais cara. A gente deu a passagem, deu a diferença e a gente ficou sem nada na bolsa. Sem nada, até as moedas foram embora. E a gente ficou lá rindo, né, dizendo assim, e aí, vamos comer o quê? Não vamos comer quando chegar. E olha só, a gente saiu de casa... 6 horas da manhã, a gente foi pra rodoviária, o ônibus deu esse problema, a gente pegou outro ônibus que tinha que chegar no mesmo dia, compensou a diferença da passagem, ficamos sem nada na bolsa. Quando a gente chega lá no determinado lugar, olha só, não era ainda no lugar, era num povoado do outro lado. O que acontece? O carro que vinha buscar a gente quebrou. A gente ficou lá, sabe? Sem conhecer ninguém, sem nada. A gente ficou... Sabe qual foi a primeira refeição do nosso dia? Nessa viagem, sabe qual foi? 10 horas da noite. 10 horas da noite a gente foi fazer a nossa primeira refeição do dia. Aí, às vezes, as pessoas olham e dizem assim, é tão fácil, né? As coisas são tão boas, Não é fácil pra ninguém, não. Mas quem luta, alcança, tá? Quem luta, conquista. Quem luta, vence. Quem não vence é quem desiste. É por isso que o inimigo, por vezes, quer usar das nossas fragilidades e, às vezes, das feridas que estão na nossa alma. Pra quê? Pra gente desistir. Às vezes desistir por causa de uma palavra, queridos. Às vezes desistir por causa que alguém te olhou torto. Às vezes desistir porque alguém disse pra você que você não conseguia. Às vezes desistir porque alguém não acredita em você. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai lutar pelo que você quer, a não ser você mesmo. Ah, não, Natália, Deus vai fazer. Você acha mesmo que Deus vai fazer você estando de braço cruzado? Pergunta pra Josué. Josué tinha uma promessa? Tinha. Ele era a liderança de Israel? Era. Agora pergunta o que é que Deus falou pra Josué. Deus disse assim, Josué, medita na palavra dia e noite, não desvia pra esquerda nem pra direita, ser forte e corajoso. Olha aqui, você tá entendendo? Deus não olhou pra Josué e disse, Josué, fica aí de braço cruzado, fica aí quietinho, deixa que eu vou fazer tudo, meu filho. Eu vou botar a bênção na tua mão, eu vou botar a terra prometida na vida do povo, eu vou trazer as promessas sobre a tua vida. Não, Deus disse pra Josué, seja forte, seja corajoso. Deus disse pra Josué, lute, faça, aconteça, você tá entendendo? Aí, às vezes, queridos, por causa de uma fragilidade na nossa alma, a gente tá perecendo no meio do caminho. Às vezes, por causa de algo que deu errado, a gente tá pegando o projeto inteiro e jogando fora. Às vezes, por causa de uma palavra de alguém, a gente tá abrindo mão de grandes planos de Deus pra nossa vida. Natália, então, o que é que eu preciso pra alcançar? Você precisa agir, fazer. Sabe, aquela frase que diz, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. E a gente precisa, querido, dar um jeito. Quantas vezes, olha aqui, a gente teve que dar um jeito em alguma coisa. Está exatamente aqui, onde eu estou com você aqui agora, pregando pra você e dizendo, tem jeito, tem restituição, tem restauração. Olha só, por muitas vezes a gente teve que dar um jeito em alguma coisa. Nada aconteceu assim, ó, de uma forma facilitada, não. Dificilmente. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. O que foi facilitado na tua vida? Nem o teu nascimento foi facilitado.
Não é? Nem o nosso nascimento é facilitado, é em dores. A Bíblia diz que é em dores. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha só, a gente precisa sim levantar, se posicionar, ter atitude de fé, acreditar, lutar contra a realidade que nós estamos vivendo. Imagina assim, tudo, a gente cruzar o braço e falar, não vai acontecer, não vai dar certo. Imagina se isso acontecer, se a gente fizer isso. A gente não tem vitória pra contar, a gente não tem superação. Mas, Natália, eu nunca entendi por que Deus não me poupa das coisas. Porque Deus não cria filhos mimados. Deus cria homens e mulheres de Deus preparados para grandes propósitos. E você nunca vai ver uma pessoa forte com um passado fraco. Você tá entendendo? Eu tô falando pra você aí do outro lado. Porque Deus tem propósito na tua vida e você precisa entender a importância dos teus posicionamentos até no dia da crise, até no dia da impossibilidade, até no dia das grandes dificuldades. A Bíblia diz que se no dia mal, se no dia mal nós nos enfraquecemos, tudo que é nosso será fraco. Se nós desanimamos, desmotivamos no dia mal, nós teremos obras fracas, seremos fracos. E Deus não nos chamou para ser fraco. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. E por vezes, queridos, a gente precisa, sabe o quê? A gente precisa agir. Se levantar e dizer, eu tô triste, mas eu não vou me entregar à tristeza. E olha aqui, ficar triste, por vezes, não está no nosso controle. Alguém fala alguma coisa nos acontece, alguma coisa nos falta, e a gente fica triste. Somos seres humanos. Natália, você fica triste, você não tem ideia. Eu choro, eu fico triste. No meio do caminho eu desanimo, eu enfraqueço. Natália, não diga isso, porque eu vejo você pregando, eu vejo você falando. Quantas vezes eu entrei aqui, queridos, pra falar com vocês, e quem tava recebendo a palavra era eu. Você tá entendendo? E fui renovada, tanto quanto você. Você tá entendendo? Pois é. Natália, então se você fica triste, como que você consegue manter toda essa dinâmica? Como que você consegue estar aqui sempre? Como que você sempre tem uma palavra pra minha vida? Sabe por quê? Porque eu posso até ficar triste. O que eu não me permito é permanecer na tristeza. O que eu não me permito é ter uma caminhada entristecida. Um momento de tristeza nós podemos ter, nós não podemos permanecer na tristeza. A gente não pode, queridos. Não, Natália, se não deu certo, eu vou ficar triste aqui, eu vou... chora por um pouco de tempo, mas chora mesmo. Eu choro, todo mundo chora, queridos. A gente chora, quando o negócio dá errado mesmo, a gente chora de raiva, chora de decepção, chora de ira, chora de mágoa, chora de tudo, mas não permaneça aí, porque esse não é o teu cenário. Você tá entendendo? Aí, como que eu faço pra sair, Natália? Decidindo sair. A decisão é o primeiro passo. O primeiro passo é a decisão, é a escolha, é a ação, é decidir. Você decide, o poder da decisão, você tá entendendo? Pois é, aí você tá lá, você tá triste, você chorou. A Bíblia diz que Neemias, quando ele soube que Jerusalém estava destruído, quando ele soube que a cidade estava devastada, que o povo estava escravizado, a Bíblia diz que Neemias falou assim, por um pouco de tempo, eu chorei, lamentei, mas orei e levantei. É o que a Bíblia diz. Que Neemias falou, profeta de Deus. A gente chora, querida, a gente chora. Doeu, chora. Machucou, para um pouquinho pra sarar a ferida. Tem que sarar, tem que parar. Olha só, mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Não se entrega o cenário, não fica aí pra sempre, não. Se levanta. Natália, mas eu ainda tô cheia de fragilidade. Decida levantar, decida prosseguir. Porque enquanto você vai caminhando, tomando atitude de fé, agindo da maneira correta e tomando atitudes que curam, você vai sendo sarado no meio do caminho. Você tá entendendo o que papai tá falando aqui pra você? Você tá entendendo aqui o que papai tá falando pra ti? O Senhor tá dizendo assim pra você, nada vem fácil. É a base de muita luta mesmo. Mas olha só, a vitória nunca vai ser menor do que o teu processo. Recebeu aí do outro lado ou tá tendo dificuldade? A vitória nunca, jamais será menor que o teu processo. Se tu tem um processo grande, a vitória é daí pra maior. Você tá entendendo? Você está entendendo o que papai está falando, queridos? Olha só, na minha caminhada com Deus, eu nunca fui decepcionada com o Senhor. Na minha caminhada com Deus, eu nunca fui decepcionada com o Senhor. Porque os processos foram grandes? Foram, queridos.
foram. Eu chorei muito, choro ainda, muitas vezes. Você acha que tudo acontece do jeito que eu quero? Não. Você acha que eu não sinto frustração, decepção? Você acha que não passo? Eu choro, mas não fico lá caída no chão não, tá? Eu levanto, aí agora diferente, porque depois que você passa por um grande impacto, você nunca mais é o mesmo. Você se modifica em alguma coisa, você se fortalece. Sabe aquela frase que diz, o que não mata, fortalece? Pois é, o que não mata, fortalece. Ei, tu não tem ideia não, Deus não cria filho mimado não, Deus cria homens e mulheres preparados por ele, para viver propósitos na terra. E é por isso, Deus poderia facilitar. Deus poderia pegar a terra prometida, colocar assim na mão de Israel. Aí Deus diz, não, vai pra guerra. Vai. Mas Deus não é pai? É, e é por isso que ele faz isso. Por acaso, tudo que teu filho pede, tu dá? Ele diz, eu quero isso, toma. Eu quero isso, pois toma. Eu quero isso daqui também, toma. Não, eu quero isso daqui, pois tome, meu filho. Tudo que você quer, o que você quer, mas você não faz isso com teu filho. Por quê? Porque você sabe que não é saudável pra ele. Você sabe que é importante ele aprender a aceitar um não. É importante ele ter limites. E cada ensinamento que você transmite a ele, você prepara ele pra vida. Você tá entendendo? E não é diferente com o nosso Deus, não, queridos. Ele não é. Aí pergunta, aí se alguém olhar e dizer assim, nossa, que mãe ruim, que pai ruim. Olha só, poderia isso dar isso pro filho, mas não dá. Tá aí dizendo que se ele tirar nota boa no final do ano, ele ganha. Passar o ano inteiro pra ganhar isso daí. Não é? Alguém olhando de longe poderia até falar, mas não, queridos. Você sabe gerar valor no teu filho. Você sabe transmitir pra ele aquilo que você quer que ele tenha por princípios. Você sabe a importância do processo de levar um não, de aprender a fazer sozinho, de tentar errar e fazer de novo. Você sabe, tem coisa que você poderia ir lá no teu filho e dizer assim, mãe, eu não consegui fazer o trabalho da escola, pois deixa, meu filho, eu faço por você. Aí você faz isso? Se você faz isso, tá errado. O que você diz? Você diz assim, meu filho, você não conseguiu não? Pois eu vou te ajudar. Tá? Mas vamos lá, pega aí o lápis na mão, pega a caneta, pega o papel. Vai aí, bora lá. Onde é que você não tá entendendo? Porque a mãe explica pra você, o pai explica pra você onde é. Aí a criança vai falar e você vai dizendo, pois faça assim, vai. Tenta resolver esse negócio primeiro. Faça isso. O que foi que a tia da escola falou pra você? Não é desse jeitinho, você vai ajudando, querido, mas você não faz por ele. Porque senão ele vai se tornar completamente dependente de você. E olha só, e você não vai poder entrar naquela escola com ele, não. Você não vai estar na sala de aula com ele, não. Você não vai estar diante dos amigos com ele, não. Tem hora que ele vai ter que aprender a fazer sozinho. Porque lá ele vai estar sozinho. Deus nos prepara para a vida. Deus não cria filhos mimados, não, que a gente diz assim, não, isso aqui, eu sei que o possível é meu, mas eu vou deixar pro pai fazer. Pai, faz aqui. Aí o pai vai olhar pra você e vai dizer, não, eu posso te ajudar, mas quem vai fazer é você. Senta aí, pega o lápis, pega a caneta, pega o papel. Onde que você não tá conseguindo resolver, minha filha? Onde você não tá conseguindo resolver, meu filho? Eu te ajudo, mas quem faz é você, tá? É possível? Então você faz. O impossível, o papai faz. Você tá entendendo o que papai tá falando pra você aqui agora, queridos? É um tratamento de filho. É um tratamento de filho. Você tá entendendo? O Senhor, Ele nos prepara e as adversidades é exatamente para isso. Eu sempre digo isso para os meus teófilos, dentro do Projeto TEL, dentro das nossas reuniões. Eu sempre digo isso. Ei, onde há um problema, há uma oportunidade de crescimento. Problema na minha e na tua vida é uma promoção de Deus. É uma promoção de Deus, porque quando você consegue resolver aquele problema, queridos, ele já nem é mais difícil quanto parecia, e olha só, e ele te leva para um outro nível, não é? Olha só, quando você estava lá na alfabetização, nem sei se ainda existe alfabetização, mas quando você tá lá na alfabetização, aí o que acontecia? Você passa pro primeiro ano, meu Deus, o primeiro ano é muito difícil, eu não sei fazer, eu aprendi a ler agora, e agora tem conta, e agora tem isso, e agora tem aquilo outro, não é desse jeitinho? Aí o que acontece? Só que você estuda o ano todinho e no final do ano nem é tão difícil assim, você aprendeu. Agora, o segundo ano é difícil e o primeiro ano é fácil. Tu olha pra quem tá no primeiro ano e diz assim, não sabe resolver isso daí não. Criança. Não é? Não é assim que geralmente as crianças fazem? Olha pra quem tá na fase anterior, a fase que ela já passou e diz, olha aí, ó como é bebê, olha como é criança, nem sabe resolver isso aí. Pra mim é fácil. Por quê? Porque já passou de fase. Ou seja, cada problema que você resolve te promove. A cada problema que você... E Deus
não vai resolver por você não, porque ele não vai te privar da oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de evolução, de aprendizado. Ou você acha que Deus vai pegar uma terra prometida e vai colocar na mão de pessoas que nem sequer querem se levantar para lutar? Me diga aqui, ei, olha aqui, se o teu filho, tu diz, filho, ajuda a mamãe a lavar a louça, e ele diz, não quero, e não vai. Aí você diz, filho, ajuda aqui o papai a levar essas coisas lá pro outro lado. Ele, não vou. Aí, imagina aí, ele não quer fazer nada pra você, ele não se mexe nada. Aí você diz assim, quer saber, eu vou pegar esse presentão aqui, ó, que leva metade do meu salário, ou até leva o meu salário inteiro parcelado. Aí eu vou dar de presente pra ele, você dá? Você não dá não, você vai ensinar primeiro ele a obedecer. Você vai ensinar primeiro ele, olha aqui, a fazer as coisas. Aí depois tu pega o presentão, depois que ele passa pelo processo, depois que ele amadurece, depois que ele merece, aí tu pega o presentão e diz, aqui ó filho, como você ajudou o papai, ajudou a mamãe, você foi bem, você é o nosso orgulho, você nos encheu de alegria esse ano, e eu quero o seu presente aqui te esperando. Aí ele, você tá entendendo? Aí ele vai entender, nossa, esse é o caminho certo, é fazer o que a mamãe fala, o papai fala, é desse jeito. Não é assim que você faz com o teu filho. Por que às vezes a gente não quer fazer, a gente não quer passar pelo processo. A gente quer que Deus coloque na minha mão. E Deus tá dizendo assim, tá, e os princípios que eu te dei, tudo sendo quebrado aí, né? Aí no final do ano tu quer recompensa. Aí no final do ano tu tá lá, né, escrevendo cartinha pra Deus. Aí no final do ano tu quer a bênção completa. E é do jeito que quer. E cadê os princípios? Eu disse pra tu fazer isso, tu não fez. Eu disse pra você agir, você não agiu. Se entregou aqui, se rendeu aqui, abriu mão do plano, abriu mão do projeto, desistiu. E você tá entendendo? Então deixa eu te falar aqui uma coisa, é preciso nós percebermos que Deus não cria filhos mimados. Natália, mas eu tenho feridas muito profundas na alma que não me deixam tomar atitudes certas, pois então decida tratá-las. Natália, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho ansiedade, eu tenho complexo de inferioridade, eu tenho depressão, eu tenho muitos problemas, então eu quero te convidar a tratar. Eu quero te convidar a decidir ser sarado, queridos. Olha aqui, a ser sarado, primeiro a gente decide ser sarado. A gente decide. Assim, eu quero ser sarado nisso. Eu quero ser sarado. Tenta tratar uma pessoa que não quer tratamento. Tenta. Ela não quer tratamento. Ou por muitos motivos. Ou porque ela já desistiu mesmo. Ela já desistiu. Ela diz, não quero passar por isso não quero esse processo. Eu sei que o tratamento é complicado, então eu não quero. Aí ela desiste. Não dá pra tratar alguém que desistiu. Aí, ou então ela ignora. Ela diz, não, isso nem é tão grave assim. Quantas pessoas você conhece, hein? Que quando tá enfermo diz, não, isso nem é tão grave. Deixa isso pra lá, não vou fazer nada não. Aí piora. Piora, por quê? Porque ignorou. Ou desiste, ou ignora. Você tá entendendo? Ou supervaloriza. Tem gente que às vezes sentiu resfriado e espirrou, supervalorizou. Aí tá lá, não faz mais nada, não se mexe, não fala, não anda, não é desse jeito. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela fica sarada? Não. Quem supervaloriza as feridas que tem, a enfermidade que tem, fica mais doente. Às vezes tem alguém que tá com a mesma coisa, ela tá lá, super ativa, produtiva, ela tá lá, sabe, lutando, tentando, e a outra pessoa, ela tá lá, completamente afundada na situação dela. Por quê? Porque ela supervalorizou. Natália, e o que eu tenho que fazer? Você tem que decidir se levantar, decidir fazer, decidir passar pelo processo, decidir aprender em cada etapa da sua vida, decidir cumprir os princípios do Pai, decidir praticar a palavra de Deus na íntegra, decidir lutar. É preciso, queridos, não dá pra dar vitória a quem não quer lutar. Não dá. Deus não faria isso. Deus não faria, Natália, Deus não poderia soprar e destruir todos os inimigos que estavam dentro da terra de Israel e entregar aquelas terras prometidas para ele. Poderia, mas Deus não faria isso, queridos. Deus não iria soprar e destruir todos os inimigos e colocar o povo dentro daquela terra. Olha aqui, se lutando pela terra o povo não soube valorizar, imagina recebendo de graça.
Imagina recebendo sem nada. Imagina simplesmente recebendo a coisa assim, ó. Sem valor algum. Deus não faz isso. Em tudo Deus nos ensina a valorizar. Você valoriza a tua profissão por quê? Porque ninguém te ensinou nada. Você foi lá, aprendeu. Não foi caindo, levantando, errando, acertando. Não é? Tem um valor pra você. Pois é. Olha só. Por que você valoriza tanto tudo aquilo que você tem? Porque você lutou, você trabalhou. Seja um objeto da tua casa, ou seja, alguém que constitui a tua família, tem um valor pra você. Um valor, porque a cada coisa você tem um esforço, uma dedicação tua. Pois é, e Deus não nos poupa desse processo. Porque olha só, Ele não vai pegar coisas grandiosíssimas como Ele tem pra nos entregar e vai colocar nas mãos de pessoas que nem sequer querem lutar, ou querem passar pelo processo, ou querem ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não! Deus te chamou até aqui pra dizer assim, ei, continua perseverando, continua lutando, continua tentando, porque eu estou sim preparando coisas grandes, mas também estou te preparando pra isso. E a gente precisa passar pelo processo. A gente precisa sarar as feridas que estão dentro de nós. A gente precisa se levantar com determinação, com garra, com entusiasmo, com ousadia, com fé e lutar por aquilo que nós queremos todos os dias até que isso se torne uma realidade na nossa vida. Não está satisfeito com a tua realidade? Então mova-se dentro dela até que ela se transforme. E às vezes, para nossa realidade ser transformada, a gente vai ter que transformar primeiro a nós mesmos. Sarando feridas da alma e vencendo os desafios da vida, que Deus não nos poupa deles, mas nos prepara para vencer a cada um. Você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra foi para você, foi para o teu coração? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos, glórias a Deus. O Senhor, Ele é lindo, né? E Ele fala muito ao nosso coração, do jeito que Ele quer. Eu confesso que não era nem o que eu tinha preparado para hoje, mas quem coordena é o Senhor, e Ele sabe exatamente o que falar, quando falar e como falar. E eu creio que corações foram alcançados e feridas já começaram a ser saradas. Como eu disse pra vocês, vamos falar de cura da alma até o dia da nossa imersão, dia 17 de agosto, às 19h30. Estaremos, tratando a nossa alma juntos, tá bom? Nós vamos ter encontros que eu vou falar pra vocês quais serão específicos pra cura da alma, onde eu trarei palavra pra sarar a alma e vencer traumas do passado, tá bom? E esses encontros serão gratuitos e até o dia 17 de agosto nós vamos estar juntos, que vai ser a nossa imersão de cura da alma, tá certo? Vem o nosso seminário aí e nós vamos dar esse passo a mais, mas primeiro eu quero que você passe comigo agora e decida se realmente você está disposto a alcançar mais, a viver mais, a receber essa cura para sua alma, tá certo? Porque o esforço, a dedicação e o compromisso serão exigidos de você. Então, passa comigo nesse processo e veja se é pra você, se encaixa na sua vida esse passo a mais que nós daremos, tá bom? Deixa marcado que dia 17 de agosto, às 19h30, tem imersão de cura da alma, tá? Tá certo? Pra você participar, cadastra o teu e-mail, o link pra quem tá no Instagram tá na descrição, tá? Do perfil, tá? O link tá na bio. Pra quem está aqui no Facebook, tô deixando bem aqui pra você, tá certo? Clica aí, vai lá, cadastra o e-mail, é gratuito, vamos caminhar gratuito até o dia 17 de agosto. Estamos aqui crescendo, aprendendo, evoluindo, tá bom? Então vem comigo que eu tô preparando coisa boa pra gente. Vamos orar em nome de Jesus? Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para Te adorar e exaltar, bendizer o Teu santo nome. Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas Tuas muitas misericórdias, Teu amor, Teu cuidado, Teu agir. Obrigada, Papai, porque quando nós pensamos que não tem mais jeito, quando nós pensamos que não tem mais solução, Jesus, o Senhor vem e nos mostra que nós precisamos decidir lutar, nós precisamos decidir guerrear, nós precisamos decidir nos posicionar. Deus, o primeiro passo para a gente conseguir vitória é decidir fazer alguma coisa dentro da situação, e nós decidimos agir. Hoje nós entendemos a importância de fazer, de aprender, de passar pelo processo, meu Deus, de obedecer, de praticar a Tua palavra, de ser verdadeiramente o filho que o Senhor como Pai merece. Meu Deus, obrigada, Deus. Obrigada por nos direcionar, sarar as nossas feridas, sarar a nossa alma, tomar atitudes que curam. Obrigada, Deus, por ter colocado esse propósito
propósito no meu coração. Te apresento o dia 17 de agosto. Pai, que vai ser uma imersão de cura da alma. Eu quero apresentar cada um que já cadastrou o seu e-mail, cada um que vai cadastrar, cada um que vai estar comigo. E em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar e declarar que vidas serão transformadas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ser conosco. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu te abençoe muito, tá? Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, estou vestindo look lá da minha loja, Loja Natália Leandro, tá? Tem no Instagram, tem no Facebook e também tem o site www.lojanatalialeandro.com. Tá cheio de novidades, frete grátis pra todo o Brasil, então meninas, correm, tá? Que eu espero vocês lá e tem coisas novas chegando também. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém!